Bom dia! Hoje é quinta-feira e nós vamos começar a live do meio-dia. O papo de hoje vai ser um papo sobre hipertrofia e é claro que eu vou convidar aqui o Renan para acompanhar a gente nesse diálogo e novamente, né? A gente já fez um diálogo assim, onde o Renan tinha uma fala diferenciada justamente pela formação dele em educação física e novamente aqui a gente vai bater esse bate-papo de uma maneira diferente, com umas interações a mais do Renan. Afinal de contas, para quem não sabe, né, tá sabendo agora, Renan é formado em educação física e também é praticante da hipertrofia, busca hipertrofia de uma maneira muito inteligente, muito assertiva, inclusive, tá? Então, acho que nesse papo a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do que ele pensa sobre isso também e, claro, levantar a bandeira clínica aqui, falar sobre o que é interessante, o que é importante, parte de suplementação, falar várias coisas assim que criam desde mitos a faltas. Eu sinto algumas faltas quando o assunto é esse. Vi também que a Pri Serápio tá aqui. Pri, um beijo, saudade. A Pri sabe tudo sobre hipertrofia, é uma profissional incrível, uma coach incrível. Vou chamar o Renan aqui que ele já chegou. Que legal. Opa, vamos lá, Instagram, não me derruba. Aê. Alô, boa tarde. Para mim é boa tarde, porque eu acabei de almoçar. Olha ele, gente. E digo Arrasou. mais, acordei, aí eu fui fazer minha caminhadinha no sol, para tomar aquele solzinho, entendeu? Hoje o dia tá gostoso. Chique. Maravilha. Olha só, Renan, deixa eu contar um negócio. Hoje eu tô com uma camiseta diferente. Eu tô com a camiseta do Manipule-se. Olha que bonita. Olha-se. Manipule-se. É a camiseta da Alana. A Alana, gente, que sabe tudo sobre farmacotécnica, como fazer o produto da melhor maneira, tá? E aí você pode estar pensando, ah, mas isso importa? A gente se importa muito, né? Você pode ter todos os ingredientes para fazer um bolo, mas se você não souber fazer o bolo fica mal feito, né? Então, a farmacotécnica é algo que importa muito. E, galera, lembrando que para quem é da comunidade e mentoria para escritores de sucesso, nós temos lá uma aula. Deixa eu ver se eu consigo mirar melhor para ficar aparecendo Manipules. Vou cortar um pedaço da minha cabeça. Nós temos uma aula da Alana especialmente para quem precisa aprender cálculos farmacêuticos aplicados à prescrição, tá? A Alana deu um arraso de aula lá pra gente, porque acontece que muitas vezes, sabe, Renan, o pessoal vai fazer a prescrição e acaba não sabendo muito bem alguns cálculos farmacêuticos. Então, essa nossa parceria aí, a Alana e Prescritores de Sucesso, tá acontecendo, já faz tempo que a gente é parceira e hoje estou aqui trazendo a camiseta dela para nossa live, pra gente falar sobre o que, Renan? Hipertrofia, é isso. Hoje é dia de ficar Você grande. gosta desse assunto, né, Renan? Eu adoro esse assunto, eu gosto muito, já treino faz um bom tempo. Sou personal trainer, inclusive, né? Então, eu acho que vai ser uma live bem legal. E aí eu já queria dar esse start aí perguntando para você, Franciele, então, afinal de contas, o que é hipertrofia? Maravilha, Renan. Eu acho que hipertrofia, quando a gente pensa, a gente já imagina alguém grande, forte, musculoso, né? De fato, quando eu penso em hipertrofia, eu estou pensando em estimular o tecido muscular. Eu estou pensando em fazer quebra daquele tecido muscular. E tem uma coisa legal, uma analogia interessante da gente pensar, né? Quando a gente está estimulando o nosso corpo e fazendo essas quebras, esses rompimentos, a gente pensa que o corpo vai crescer, ele vai aumentar. Sim, porque a gente vai demandar mais proteína para aquele local, a gente vai refazer aquela fibra de uma maneira maior, de uma maneira mais forte. E aí, quando eu penso em hipertrofia, tem gente que fala assim, nossa, mas eu treinava um monte, agora eu não treinei por um mês, 2 meses e já perdi volume, né? Então, Renan, uma coisa da hipertrofia interessante da gente pensar é assim, ó, diferente de uma construção de prédio, que a gente vai pondo um andar em cima do outro, né? A hipertrofia, a gente pode explicar para o nosso paciente que está interessado
com uma analogia assim, ó. É como se eu destruísse o quarto e construísse o quarto de novo e maior. Destruísse o quarto de novo e construísse ele de novo e maior. Por isso que sempre esse processo de desconstrução, de destruir, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas eu vou destruir minha musculatura para construir mais musculatura? Qual é a lógica disso? Não era só ir construindo em cima? Não, não é assim que o jogo funciona, tá? Então, explicar para o nosso paciente o que é o processo de hipertrofia, lembrando que essa live aqui é para profissionais da saúde, na área clínica, ou seja, como que eu me comunico com o meu paciente que está interessado em hipertrofia, né? Mostrando para ele que é como se a gente estivesse reformando mesmo aquela casa. Eu destruo essas paredes e vou aumentando o tamanho da minha casa, tá? Então, a hipertrofia é esse estímulo em si de destruição que vai gerar uma palavrinha muito importante na área da saúde, temida muitas vezes, porém com responsabilidade amada, que é a palavrinha inflamação. Eu gero inflamação quando eu treino? Sim. Ai, mas a gente não fica o tempo inteiro aqui falando que é para desinflamar o corpo, pessoal. Fica. Mas inflamação controlada, né? Quando eu tenho um ambiente, e o ambiente que eu tô falando é o ambiente meu corpo, saudável, vai ser benéfica pra gente, tá? Então eu não estou dizendo que um corpo hiperinflamado vai se beneficiar de mais inflamação. Certo? Então, a questão aqui, Renan, é mostrar para o nosso paciente que inflamação em uma dose certa é positiva, sim, vai recuperar esse músculo e que a maneira de aumentar a musculatura é destruindo a musculatura. É uma palavra esquisita para o paciente, destruir a musculatura, né? Então, a gente vai provocar essas lesões ali controladas. E, principalmente, você que está muito acostumado com o ambiente de academia, sabe que é claro, né, Renan? Existe muito estudo aí do pessoal formado em educação física para fazer essa quebra de maneira com que o paciente não vai ter lesão. Não é uma destruição com lesão, não é isso? Conta um pouquinho pra gente dessa parte. Biomecânica está envolvida nisso, equipamentos de exercício estão envolvidos nisso. Fala um pouquinho pra gente, por Então, favor. esses são estímulos, né, que você dá, e os estímulos para hipertrofia, eles precisam ser um estímulo resistido, né? Então, assim, você não vai gerar hipertrofia, por exemplo, correndo. Então, ele tem que ser um estímulo de força, né? Em que você microlesiona o seu músculo, então você fadiga, você força ele, e essa contração, ela causa microlesões no seu músculo, aí o seu corpo fala assim, putz, tem alguma coisa ali. Então, tipo, ele teve uma resistência muito grande ali, que o músculo não conseguiu resistir direito, então ele micro lesionou. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou reparar ele e vou colocar um pouquinho mais para que na próxima vez o músculo ele consiga se adaptar melhor àquele estímulo. E aí, então, você gera a hipertrofia, né? Que nada mais é do que o aumento do calibre das fibras, né? Você não tem um aumento do número de fibras, e sim você aumenta o calibre das fibras do seu músculo. Legal. É isso aí que eu quero dizer com eu não estou construindo um prédio, estou destruindo o quarto para construir um quarto maior. Faz sentido essa analogia? Uhum. Eu acho que essa analogia, Renan, quando eu explico assim para o paciente, ele fala, ufa, entendi de uma vez por todas. E Porque assim, você tem um quarto, aí você quer um quarto maior. Você não vai colocar mais paredes no seu quarto. Você vai quebrar uma parede e vai puxar um pouquinho. Isso. Depois você quebra a parede e puxa um pouquinho. Aí você vai ter um quarto grande. Puxadinho. Né? Vai ampliar aquele ambiente como um todo. E não vai construir um andar de quarto a mais em cima, não vai ser um quarto. Né? Ou deixar um monte de parede, como o Renan tá falando, vai ficar uma loucura esse quarto. Então, destruir, microlesionar, romper, essas são as palavras que a gente está buscando quando a gente faz o exercício físico. Claro que de uma maneira organizada. Vamos usar essa palavra? Organizada. Ou seja, eu acho que vocês já devem ter assistido, e se vocês não assistiram ainda, gente, eu acho que eu vou até postar nos stories hoje, porque eu racho o bico de rir de uns exercícios, da galera fazendo exercício errado na academia. Exercício sem supervisão. Além do risco de lesionar, a gente ri porque é engraçado a cena. Mas o risco de lesão das coisas que existem por aí
É altíssimo, tá? Então é muito engraçado de observar que existe técnica para tudo e não vai ser diferente. Existe técnica para buscar uma hipertrofia sem fazer lesões sérias, lesões não desejadas, certo? E Esse é o assim, primeiro e ponto. só para puxar um ponto aqui, esse nicho eu vejo que tem um potencial gigante, porque o número de pessoas que buscam isso está cada vez maior. Então, o profissional que tiver conhecimento em hipertrofia, ele vai tender a conseguir mais clientes e tal, porque realmente, até como eu estou muito nesse meio, né? Inclusive está crescendo também o número de pessoas que querem buscar hipertrofia sem o uso de esteroides. Né? Porque a gente vê cada vez mais aí, tem influências, hoje em dia até tem um chama Rodrigo Góes, que ele está em alta hoje, né? Você tem o shape aesthetic. Então, e ele levanta a bandeira de você conseguir a hipertrofia de uma maneira natural, porque o uso de esteroides pode ser muito prejudicial em vários aspectos. Não existe uma dose segura, claro, a não ser que você esteja fazendo uma reposição, é uma outra coisa. Agora, só para fins estéticos, eu também sou totalmente contra, tá? Então, eu acho que é bom a gente focar nisso e focar em saúde mesmo, ensinar o nosso paciente que natural é a fonte da juventude e o correto a se fazer, assim como diz o Rodrigo Góes. Legal. Isso não tem a ver, gente, com não fazer uma suplementação, tá? A gente já vai entrar no ponto suplementos, suplementos doadores de aminoácidos. A gente já vai falar sobre suplemento, bioquímica básica que eu sempre trago aqui, certo? O que o Renan tá falando é não precisa, né, querer cortar caminho, porque isso pode realmente não ser saudável. Inclusive, para quem não sabe, existe uma proibição, né, do Conselho Federal de Medicina de colocar hormônios somente para fins estéticos no paciente. É uma proibição. A gente sabe que muitos vão acabar fazendo essa prescrição e que ao declarar um CID, vão declarar um CID que seja compatível com o que eles podem fazer. Mas a gente sabe também que, como o Renan trouxe, né? Esse é um nutricionista, como é que chama ele? Rodrigo Góes. Góes. Rodrigo Góes. O Rodrigo Góes é um nutricionista que ele disparou na internet, ele bombou na internet, porque ele começou a fazer uns vídeos e ele deixa muito bem claro que ele não tem certeza do que ele está falando. Ele está fazendo um vídeo e ele pega alguém famoso e olha para aquele corpo, só que ele dá uma pesquisada, provavelmente lá no Google, de há quanto tempo que essa pessoa vem treinando e qual foi a velocidade de mudança. E nessa velocidade de mudança, ele chuta, né? Ele dá a opinião clínica dele, dizendo se essa pessoa utilizou hormônio ou foi da metodologia natural. Tem gente que passa assim, ó, 20 anos treinando. Até se a gente for pensar, Renan, fisiculturismo é um esporte de pessoas mais velhas. Porque se você olha a galera novinha no palco, claro, né? Tem muito fisiculturista que vai. Eu tô falando fisiculturismo raiz, tá? É um esporte de pessoa que tem muito tempo de treino, muito tempo de construção daquele corpo, daquela musculatura, né? Então é interessante a gente observar que para chegar num nível de físico com o que as pessoas falam, né? O Renan usa essa palavra, eu acho o máximo essa palavra, trincado. Você vê, trincado, né, gente? Trincado é aquele copo cheio de risco. Trincado, né? Precisa de uma coisa muito importante: tempo, paciência, e eu acho que a mais importante delas, que é a combinação do tempo e da paciência, constância. Constância, tá? Então, trabalhar com pacientes que estão buscando hipertrofia, você vai ter esse paciente por muitos anos com você. É contínuo. É contínuo. Você nunca vai parar de atender ele, entendeu? Exato. Principalmente se você está prescrevendo, está ajustando bioquimicamente o corpo desse paciente, cuidando do processo do paciente em si. Agora, se você quer trabalhar com pacientes que não têm a cabeça para buscar essa hipertrofia, que não estão buscando isso de maneira convencional, aí a única maneira vai ser indo pelo caminho de usar hormônio,
né? Então, o que é o profissional da saúde? Quem é o profissional da saúde no papel da hipertrofia? E tem mais, né, gente? Aqui a gente está falando da hipertrofia estética, mas a gente não precisa parar na hipertrofia estética, tá? E nem somente entender como hipertrofia uma pessoa que buscou o resultado do trincado. Existe caminho, existe estágios antes daquele resultado do trincado, que é um corpo extremamente funcional. E aqui a gente está falando de treino, a gente já vai introduzir o assunto alimentação, a gente já vai introduzir outros assuntos, tá? Mas é só trazendo para a realidade de quem está na área clínica, você como profissional da saúde que vai trabalhar esse ponto com o teu paciente e até mesmo tirar ele da automedicação, da autossuplementação, da loucura que é feita por aí. Às vezes a pessoa começou agora a fazer exercício físico e começa a tomar suplementos que nem fazem tanta diferença assim. Quantos entram lá numa primeira loja de suplemento e saem de lá com besteira? Gastaram à toa, né? Então vamos estruturar isso para fazer uma entrega legal para o nosso paciente, tá? Então se você coloca isso como teu nicho, constrói tua autoridade nisso e entrega esse resultado, acho que você está com um excelente caminho na mão. Maravilha, então a gente já sabe o que é hipertrofia, né? Eu queria só também complementar que um ambiente ideal para a hipertrofia seria um estímulo no seu músculo resistido, ou seja, que você faz força para você conseguir, para você treinar. Você tem que ter um corpo nutrido e você precisa ter o descanso. Então, o sono primordial, assim, é que o sono é para tudo, né? Então, sempre, acho que todas as lives a gente vai falar de sono, de sono, de sono, de sono, e que é bom para tudo. Mas aí, então, eu queria te perguntar, como que a gente, já entrando nessa questão de saúde geral, né? Como que a hipertrofia, então, ela pode beneficiar na saúde geral? Né? Então, não só beneficiar na saúde geral, mas na prevenção de certas doenças, certas condições. Como que você vê isso, Fran? Legal. Renan, acho que o exercício físico e mais especificamente a hipertrofia pode ser recomendado, né? Eu nem acho que a palavra é recomendada, acho que a palavra é prescrita. Recomendo, eu recomendo que você faz se você quer. Prescrição dá um peso maior, né? Para vários tipos de paciente. Por exemplo, paciente com diabetes mellitus tipo 2, pacientes com dislipidemias vão se beneficiar, pacientes cardíacos, cardiopatas, precisam buscar a hipertrofia. O Renan falou esses dias numa live que o coração é um músculo. Lembra que o Renan falou isso? É isso, o coração é um músculo, né? Você precisa fortalecer esse coração. E principalmente, Renan, tem um efeito que o envelhecimento normal, né? Envelhecer é normal, tá, gente? Envelhecer é saudável, é normal. Não tem como ser longevo sem estar velho, certo? O problema é como envelhecer, né? Envelhecer com saúde. Então, o processo de envelhecimento, quando ele não está saudável, ele vai acarretar numa coisa que não é tão comum como palavra para os nossos pacientes. Por exemplo, o paciente escuta falar e tem medo de osteoporose. Ele conhece essa palavra e morre de medo de ficar com os ossos fracos. É isso que eles entendem como osteoporose. Mas existe uma outra coisa que acomete muito, até cada vez mais jovem está chegando nesse ponto, que é a sarcopenia, né? Sarco é o músculo, penia é a perda desse músculo. E visualmente, Renan, assim como a osteoporose, às vezes o corpo engana, porque no lugar desse músculo está sendo reposto volume com gordura. Perde o músculo, repõe gordura. Então, muitas vezes, o paciente mais idoso, caminhando para sua vida adulta, idoso, ele não vai ter características de raquítico magrelo. Ele vai ter, nossa, ele tá saudável, tá gordinho, mas tem musculinho, tá? Então, muito importante. E hoje em dia, como tudo na vida, tá tendo mudança a todo tempo, né? A gente está vivendo épocas que tudo se altera, se moderniza, mas algumas coisas acabam
provocando certos questionamentos e incômodos. Tem mais uma coisa, Renan. Com a chegada, gente, presta muita atenção, eu não tô falando que eu sou contra. Já vou me defender antes de falar o negócio, tá? Não sou contra. Ponto de atenção. Com a chegada do uso dos produtos volumizadores, eu tô falando de injeções de ácido hialurônico que deixa a bunda perfeita. Que, gente, eu já vi muita gente colocando ácido hialurônico na panturrilha, no tríceps para não ter tchauzinho, tá? Tem harmonização em todos os lugares do corpo. Costas, desenhando musculatura com ácido hialurônico. Lembrar que aquilo ali não dá força, não constrói musculatura. É tipo um filtro do Instagram, porém, o dia inteiro dentro do seu corpo, né? É a modernização do filtro do Instagram. Então, a hipertrofia, ela vai te entregar mais saúde, Renan, só que se a gente buscar ela somente pela estética e esquecer de tudo isso que a gente falou, da glicose, do cardiovascular, esquecer da funcionalidade do nosso músculo, a gente pode buscar a hipertrofia de maneira errada, ou somente a imagem dessa hipertrofia, tá? Então, recomendar para o paciente, prescrever para o paciente o exercício físico. Não só um medicamento ou um suplemento que vai ajudar a dar um pouquinho mais de estabilidade no corpo dele, tá? E, às vezes, o paciente chega para você e ele nunca treinou na vida dele. E ele nunca fez um exercício. E aí, é recomendado, principalmente para ele não fazer lesão. Lembra que a gente falou que é desconstrução, né? As microlesões do músculo, elas são controladas. É recomendado que você incentive o paciente a fazer isso de maneira assistida, com um profissional, né? Com um personal. Tem gente que vai falar, personal é coisa de gente rica. Gente, personal é coisa de gente saudável, para quem não sabe treinar, tá? Então, ó, a gente tem amigo na live, já entrou Anderson, já entrou o Duílio. Eu adoro que os amigos entram tudo na live, a gente fica feliz, né? É gostoso. Beijo, Andy. Saudade. Então, Renan, esse é o ponto, tá? É a gente conversar sobre isso ativamente com o paciente. E tem mais. O paciente, ele não chega pra gente falando que ele precisa fazer exercício. Ele tá morrendo de medo de escutar isso. Mas ele chega com algumas palavrinhas muito interessantes, tipo flacidez, tipo bunda caída, rosto derretendo, né? O processo de envelhecimento faz a gente perder volume. Uhum. Sim. Bom, e aí, entrando um pouco mais nessa parte de suplementação e prescrições, né? O que que você vê sobre os suplementos em pó, creatina, glutamina, BCAA, né? Glutamina ainda o pessoal acha que funciona bastante, né? Tem muita gente que ainda acha que sim. Então, qual é a sua Sobre opinião suplementos, sobre isso? vou falar pelos suplementos com careta. Whey, creatina, BCA, glutamina. Pra quê, gente? Isso não. Tá? Tô falando, claro, de pessoas saudáveis. A glutamina tem a aplicabilidade dela, principalmente em ambiente hospitalar, tá? Para pacientes muito específicos. Algumas coisas no quesito intestinal, tá? Mas esses básicos aqui que a gente trouxe, né? Whey vai doar aminoácido, vai ser proteína. Ele é complementar. A gente precisa lembrar que o suplemento, ele é um complemento da nossa alimentação. Então, muitas vezes, quando a pessoa não consegue, escuta esse termo, para quem não está acostumado no ambiente academia, às vezes não entende esse termo. Para quem não consegue bater, que é atingir o número, né, a quantidade de proteína saudável do consumo diário dele, calculada para o consumo diário para uma hipertrofia, é muito importante suplementar. É muito mais fácil tomar, né, em formato líquido do que comer mais frango. Tá fazendo sentido? Então, o que acontece, Renan? Tem um negócio. Às vezes o paciente tá tomando whey, mas tá se sentindo com fome. Para o whey. Toma não. Come mais frango. Entendeu? Então, a gente precisa entender o suplemento
como complemento alimentar e como algo que vai nos proporcionar praticidade e prazer. Se você não está tendo prazer em tomar esse whey, para e come comida. Bem básico. Ai, Porque ele é estratégico, né? Então você não vai trocar algum alimento por ele. Então, assim, você vai passar o dia na rua, você tá lá com. Não é fácil, um pozinho, água, ela mexeu, tomou, acabou. Então, ele é para ajudar sim, mas assim, se você tá em casa, por exemplo, você fala, cara, às vezes eu posso comer alguma outra coisa, não preciso tomar um whey agora. Então, ele é muito para essas horas que você não consegue, né? Você tá na rua e aí você usa ele para realmente você conseguir bater as proteínas, né? ou para quem se sente satisfeito muito rápido. Eu, por exemplo, eu me sinto satisfeita extremamente rápido, cara. Extremamente rápido. Eu sou aquela pessoa que se eu chegar num restaurante, eu tenho que pular a entradinha do restaurante. Eu jantei na entradinha. Entendeu? Então, o whey, ele funciona muito bem nesses momentos. E aí, trazendo aqui pro meu lado da manipulação, tá? Tanto whey quanto creatina, os outros suplementos que a gente falou, o próprio BCA, a própria glutamina, né? Que depende, gente, na individualidade do paciente, se tiver aplicabilidade, show. Não tô dizendo que é proibido prescrever, tá? Mas tô dizendo que a elite é whey e creatina, certo? Elite. E aí, esses suplementos, Renan, a creatina é muito fácil de tomar, né? Porque tem gosto de nada, se você quiser nem pôr na água de modo preguiçoso, você joga direto na boca e toma Põe água. aqui, ó, na boca, tomo água, chacoalha e mano, é isso. Os farmacêuticos não acham muito normal isso, mas até a gente faz, né? Porque é tão fácil de tomar aqui. Agora, o whey manipulado, tá? Existem, claro, e a gente não vai dessecar isso aqui em live porque não dá tempo. Isolado, concentrado, hidrolisado. Existe o 3W, que é a mistura deles, tá? Existe tudo isso. E, Renan, existe na versão manipulada, onde você pode literalmente manipular, modificar sabores, remover sabor. Você pode modificar a forma farmacêutica, porque tem um paciente, por exemplo, que está sempre em deslocamento, está sempre em viagem, está sempre na correria e ele não quer carregar um pote desse tamanho. Você pode transformar isso em sachê, tá? Então, existem variadas maneiras de tomar o whey. Lembrando, né, gente, o paciente que tem problema, intolerância à lactose, né, não vai poder tomar qualquer whey, e sim o isolado, tá? É bem interessante que você descobre uma coisa, ó, vou dar uma dica para vocês. Tudo que tiver 0% de carboidrato, presta atenção nisso. Não tem lactose. Lactose é um carboidrato. Então, pegou um rótulo e não tem carboidrato, e você é intolerante, toma, come, consome. Entendeu? É bem legal de você passar isso para os seus pacientes. Pra gente é óbvio, né? Eu acredito que eu não tô falando novidade para vocês. Mas quantas vezes você fala isso pro paciente? E aí o paciente, então, vai consumir essa proteína. E aí, Renan, que tal o ganho, a história, o motivo do porquê que é importante treinar? Se você lesionou, microlesionou fibra do teu bíceps, do teu glúteo, do teu quadríceps, o corpo entende que ele precisa repor, refazer, construir, reconstruir lá, porque existe injúria. Aí a proteína faz todo sentido. O aminoácido pode ser também, né? A suplementação pode ser de aminoácidos essenciais ou proteína, faz todo sentido. Como que o corpo vai saber que é para consumir, para usar naquele lugar? Se tiver injúria, o corpo é inteligente, ele quer consertar lá. Ele quer arrumar lá. Entendeu? Então aí faz sentido. Agora, adianta tomar whey e ficar com a bunda sentada no sofá? Tem uma frase bem legal que a gente não constrói a bunda que quer sentada na que tem. Essa frase é linda. É linda demais, tá? O meu personal, vocês veem que eu posto ele, né? Eu sou uma pessoa que não dá conta de treinar sem personal, gente. Não consigo. Valorizo muito o serviço do personal, me dedico, tá no meu custo fixo de vida pagar o personal, porque para mim é importante. Ele fala, e mesmo com ele lá, ele fala: é agachando assim que você quer a bunda que você falou que você quer? Tá? Então,
A gente precisa de todos esses estímulos. E aí, se eu sou uma pessoa que não consigo dar conta de comer insanamente, o suplemento vai ser bom para mim. E tem gente que não vai se adaptar ao uso do whey protein. Nesse caso, Renan, dá para fazer a suplementação com aminoácidos essenciais em si, tá? Olha lá, a Eliane tá me perguntando exatamente o que eu vou falar agora. Fran, o que você acha do Aminu, da marca Central Nutrition, para substituir o whey? Show de bola! Ótimo! Tem também na manipulação a marca Amino MP9. É a que eu prescrevo para paciente que fala: eu não quero tomar whey. Eu não quero ficar com shaker sacudindo pra lá e pra cá. Eu não gosto de tomar um negócio sabor chocolate, morango, sei lá, nem sem sabor. Não quer tomar whey. A pessoa tem uma objeção, a gente vai para ó, canequinha do Renan aí. A gente vai pro N igual a 1. A gente vai para personalização. E aí, eu não vou prescrever o whey para essa pessoa que falou que não vai ter adesão. Eu vou prescrever aminoácidos essenciais. Na versão sachê, presta atenção aqui. A Eli falou ali da versão é um industrializado, Central Nutrition. A Central, ela tem 2 sabores, se eu não me engano. Posso estar desatualizada na minha informação, mas eu acho que é tangerina e limão. Haja paciência tomar tangerina e limão por tanto tempo, né? Todos os dias, quem sabe. E um sabor residual de aminoácido não é gostoso. O sabor de aminoácido é esquisito, tá? Existem alguns aminoácidos mais tecnológicos, eu vou usar essa palavra, que estão num revestimento especial que são taste free, não tem sabor. A marca Amino MP9, que eu costumo prescrever para os meus pacientes, tanto em sachê quanto em cápsula, para paciente que fala: eu não vou tomar nada de pó, Franciele, esquece pó para mim. Eu prescrevo em cápsula o Amino MP9 ou em sachê, que não tem sabor residual, tá? Acho bem mais confortável, porque eu preciso pensar na adesão. O whey, para quem gosta, é mais fácil, tem sabor até cookie de baunilha. Se você pesquisar no mercado, tem tortinha de limão. Tem um sabor mais louco que o outro, não tem? Grego. Tem um monte de sabor. Mas a questão é que, quando eu tô falando, Renan, de adesão, eu preciso entender muito bem, tá? Amino MP9 seria, no caso de injúria, qualquer doação de aminoácido vai ser mais eficientemente utilizada pelo teu corpo se você estiver em injúria. Mas, aí, calma aí que eu vou fazer só um parênteses para não sair da live de hipertrofia. Mas, para um paciente subnutrido, que não se alimenta de nada, come muito mal, tá em monotonia alimentar, eu posso sim entregar suplemento de aminoácido, assim como suplemento de carboidrato, tá? Para ajudar na sobrevida, na composição corporal desse paciente. Então, entre um paciente que não come nada, que só come pão, tá subnutrido, nada contra o pão, mas vai virar uma subnutrição se você quiser fazer uma dieta baseada nele, tá? E o paciente não tem paladar, não está conseguindo mudar ainda, você vai fazer gradualmente uma nova introdução de plano alimentar para ele, você pode sim prescrever o aminoácido essencial ou o whey, a própria creatina, o próprio... tudo isso que a gente está falando, sem com que o paciente esteja fazendo exercício e provocando injúria, tá? Simplesmente porque comer carboidrato, comer proteína são macros. É obrigatório. Não é só para quem está fazendo hipertrofia. São macros. Faz sentido? Então, gente, paciente, por exemplo, a minha mãe, ela faz pouco exercício físico. Ela só faz o pilates, tá? Que não chega a fazer uma injúria severa muscular ali, não. A gente está falando de hipertrofia. Exercício resistido. Falha muscular. Sabe o que é falha muscular? O Renan sabe o que é falha muscular. Entendeu? O meu exercício físico, a minha musculatura, eu canso antes da falha. Eu não faço hipertrofia ainda, entendeu? O Renan faz hipertrofia.
Existe um caminho para chegar nisso. Agora, a minha mãe, que só faz o exercício físico lá, o pilatesinho dela, que já é uma mulher idosa, toma creatina e toma aminoácido essencial, porque a alimentação dela não é rica o suficiente para entregar saúde para ela nesse ponto, Uhum. tá? Olha lá É, que legal, a gente tem o Dr. Júlio do Acre. Eu adoro quando entra aluno e seguidor do Acre. A gente já fica máximo, porque, cara, olha onde que a gente tá indo com uma live, Renan. sim, inclusive, na mentoria, nós temos uma aluna que é do Acre, olha só, Show que de bola. legal. Bom, a Elaine falou aqui, ó, que é estudo sobre creatina para Alzheimer, e não somente para pessoas que gostam de academia. Sim, né? A creatina, ela acho que é o suplemento mais estudado do mundo. Então, tem Vocês tudo para. sabiam de uma informação que a creatina foi proibida no Brasil por muitos anos? Foi, e por isso que até uns bons tempos atrás ela era endemonizada por muita gente, É. entendeu? Inclusive para os profissionais de educação física mais antigos. Quando eu fazia faculdade, tinha alguns professores assim, que já eram, devia ter na época, sei lá, uns 70 anos, 60 anos, não sei, que eles endemonizavam A a creatina. Isso é coisa de, sei lá, 2015. Sim. Gente, assim, ó, se você é um profissional que ainda não prescreve creatina e tá lá pensando na questão da função renal ou com medo de que a creatina vai deixar teu paciente retido. Gente, tem uns mitos de creatina que, olha, por Deus, viu? Vá se atualizar sobre essa substância. A creatina que a gente tá falando é a creatina monoidratada, tá? A proibição dela, acabei de jogar aqui na internet, é de 2005 a 2010, certo? E agora ela tá mais do que liberada. Não precisa de receita, mas eu acho muito interessante fazer um acompanhamento, até porque quando você for estudar, você vai entender que, lembrando, né, gente, não existe melhor horário para tomar creatina. A creatina ela vai se acumulando no nosso organismo. Então, você pode fazer, né, estratégias de suplementação que começam com doses de ataque, tá? E depois você vai fazer doses de manutenção. Em alguns momentos você pode propor a pausa, mas não é tão marcada essa pausa. Agora, é interessante saber que a saturação, que essa dose de ataque, ela pode acontecer e deve acontecer na maioria dos casos, tá? O paciente nunca tomou, faz uma dose de ataque. A doutora Carla perguntou do Body Balance. O Body Balance é um produto manipulado, muito conhecido aí nosso. Eu adoro o Body Balance. Porém, o aminograma dele, o tipo de aminoácido, a composição do Body Balance é ainda inferior à do Whey, tá? Não tô dizendo que Body Balance é ruim. Eu tenho em casa e adoro. Inclusive, Body Balance, quando eu não tô tomando Whey, reduz muito a minha dor pós-treino. Ajuda com que eu mantenha minha rotina de exercício. E é superior, olha que interessante, tá? O aminograma do Body Balance é superior ao aminograma do colágeno. Ai, colágeno é ruim ou bom? Colágeno é aminoácido, gente. Só que o aminograma do colágeno não é de uma superproteína. Esse que é o ponto. O aminograma do Whey é muito alto, é muito potente. Então vai ter uma entrega muito legal. Lembrando, né, gente, que consumir proteína ou aminoácidos essenciais, né, a diferença, você vai pegar aminoácido e vai transformar em musculatura. A diferença disso é que quando você consome a proteína, você dá mais trabalho pro seu corpo. E tudo bem, o corpo gosta de trabalhar. O corpo não precisa ser preguiçoso. Ele pode ter a função. Ele vai quebrar essa proteína. E ele que vai decidir que proteína que ele vai formar depois, tá? Então, Body Balance, show maravilhoso. Paciente que faz pouca injúria, treina pouco, treina suave, Body Balance, treina fofo. Eu ia falar, eu fiquei com vergonha. Olha, gente, não vamos treinar fofo, tá? Já falando isso. Não vamos treinar fofo, não.
E é isso, gente. Então, creatina, para mim, tá no top, tá? É um ergogênico não hormonal. Presta atenção nisso, certo? Vai aumentar a força, ergogênico. Quando eu penso nessa sensação de força, nessa percepção do aumento de força, o que vai acontecer comigo? Vou treinar mais, vou não treinar fofo, vou treinar forte, tá? Então, é um ergogênico não hormonal. Renan, fora isso, tem outras coisas que a gente, obviamente, precisa olhar para o paciente, como B12, vitamina D3, magnésio, tudo isso precisa estar andando, precisa estar caminhando para que a gente não esteja tentando fazer algum ativo desses é interessante para cãibra, o magnésio, por exemplo, o potássio, é da galera da bioquímica básica, tá? É muito importante a gente olhar para isso, para o nosso paciente, antes de falar, mas como assim você não está fazendo exercício? Às vezes o paciente nem consegue. Ativos que estão na manipulação, que eu gosto bastante, um deles, difícil de encontrar na indústria, e ele é um precursor hormonal, eu vou usar essa palavra, não é a palavra ideal, mas acho que dá para a gente entender como assim, é o DEA. Na manipulação, a gente encontra no nome de prasterona. Exame bioquímico para observar isso, o melhor exame bioquímico para isso chama S de sapo, S-DEA, tá? Acho muito legal a suplementação. Lembrando que prasterona, prescrição CRM, certo? Que mais que a gente tem? A gente tem, Renan, um produto chamado Fosfator, muito interessante na manipulação para aumento de massa muscular, tá? Estimula a mTOR. O que mais que a gente tem? A parte de fitoterápicos, que também trazem aí possivelmente um aumento de testosterona e coisas assim, como, por exemplo, também agora, deixa eu achar que eu vou olhar na minha aula de hipertrofia para eu lembrar alguns nomes junto com vocês. A gente tem o tríbulos terrestres, né? Por que eu tô fazendo essa cara? Tá como prescrição médica. A gente tem um que é prescrição livre, tanto Farma, Nutri, todo mundo pode prescrever, que é o KSM66, padronizado é uma ashwagandha padronizada, tá? Trigonella faecium, que é o fenogrego, muito famoso, né? A gente tem de tudo por aí, maca peruana. Eu acho que o fenogrego é bem interessante da gente falar. Coleus forscolli, também uma opção bem legal pra gente. Long Jack, tá? Tem muita coisa na manipulação. Sindura. E aí, não sabe o que é esses nomes que eu tô falando? Anota. Escreve aí, ó. Sindura, Long Jack, Coleus forscolli. Que mais que eu falei? Turquesterone, não tinha falado ainda, acabei de falar. Tríbulos terrestres, que tá como prescrição médica. Trigonella, que é o fenogrego. Faz uma listinha aí para você estudar depois. Se você entrar no material do fornecedor, como é que entra no material do fornecedor? Muito simples. Assim, ó. Maca peruana PDF, enter. Você escreve isso na barra do Google. E na primeira pesquisa já vai estar lá o material de algum fornecedor. Clique e lê. Ai, não quero ler, Fran. Muita coisa. Vai no YouTube. Vai no YouTube. E ainda mais fácil que isso, na nossa ferramenta de prescrição, Para quem é tem aluno. também, para quem é aluno, tem lá 902, se eu não me engano, ativos catalogados, onde tem um resumo, né? Também tem lâmina, tem várias coisas sobre isso. Então, se você é aluno e você ainda não entrou, tá perdendo tempo. Não, lembrei de falar um negócio aqui. Eu tava falando do amino MP9, né? Que são os aminoácidos essenciais. Existe um estudo bem interessante. É que eu tô olhando para minha aula de hipertrofia aqui e colando da minha própria aula só para ter uns insights legais para trazer para vocês. Existe um estudo que traz que 1,5, 1,5 grama
de amino MP9 equivale a 25 gramas de proteína. 25 gramas é um scoop. Um potinho daquele, um scoopzinho, tá? Então, 1,5 G de amino MP9 cabe em 3, 4 cápsulas. E eu vou dar uma dica que eu só dou em aula essa dica. Vou dar uma dica quentíssima para quem está assistindo essa live, tá? Eu gosto de prescrever o amino MP9 de 500 miligramas em vez de 1,5 grama. Por quê? Primeiro que cabe numa cápsula só. Aí eu crio uma posologia para o paciente para ele se observar. Comeu carne hoje? Comeu frango hoje? Não comi. Qual fonte de proteína você comeu? Ovo, feijão, grão de bico, cogumelo? Começa a diminuir o nível de proteína nesses aqui que eu tô falando, desses vegetais. A gente sabe muito bem disso, né? Toma 2. Não comeu proteína de forma alimentar? Toma 4 cápsulas. Tá fazendo sentido? Entendeu? Então, isso é dar autonomia pro meu paciente. Dou autonomia. Comer um monte de proteína? Não precisa suplementar. Essa suplementação mais flexível, tá? Sabia que alguém ia me perguntar do SARMs, doutor Júlio? Eu tava rezando para ninguém perguntar. Vou falar já já. Essa suplementação mais flexível faz com que o paciente se comprometa com a alimentação e se auto-observe ao final do dia, certo? Às vezes vai fazer essa suplementação lá no final do dia. Claro que... Aí é estratégia de adesão. Claro que dividir ao longo do dia, para um atleta de fisiculturismo, para alguém que está buscando realmente hipertrofia num nível mais avançado, vai ser mais inteligente. Sim? Dividir esse consumo. E a gente não falou aqui, Renan, do carboidrato. E aí tem um negócio que atrapalha muita gente na hipertrofia, que é acabar achando, eu quero emagrecer, mas eu quero hipertrofiar. Fica naquela, né? Naquela maluquice. E dentro dessa situação, a pessoa começa a fazer dietas low carb. E na dieta low carb, ela se torna o famoso carbofóbico. E ela deixa de comer carboidrato. Ela come uma cenoura no dia e fala, eu bati meu carboidrato. Hã? E mal sabe ela que o carboidrato quebrado vira ácido pirúvico, o ácido pirúvico é essencial para você fazer a quebra da gordura. Olha só, então é difícil você queimar gordura se você não comer carboidrato. Então, proteína, a gente falou muito delas aqui, é super importante, barra aminoácido. Carboidrato é muito importante. Gordura é muito importante. A gente vai olhar para a qualidade desse carboidrato, para a qualidade dessa gordura, tá? Mas assim, Renan, uma coisa interessante. Na suplementação, na manipulação, um carboidrato incrível para você estudar e prescrever se chama isomaltulose, mais conhecida como palatinose. É a mesma coisa, tá? Pesquisem isso. Às vezes você vai fazer uma suplementação, pode associar a proteína com o carboidrato, tá? E gorduras. Das gorduras mais saudáveis, a gente tem um monte na nossa alimentação, né? O azeite de oliva, o abacate. Falar pra você, azeite eu amasso aqui, tá? Que delícia! Nossa, eu amo muito gostoso azeite. demais. É muito bom. É muito bom. E na suplementação, pensando na magistral, na farmácia de manipulação, a gente também vai ter gorduras muito saudáveis, como, por exemplo, os triglicerídeos de cadeia média, tá? O TCM. Travamos ou não travamos? Estamos aqui? Dei uma travadinha, né? Mas eu acho que tá. Voltou. Voltou. Eba. Voltou. Maravilha. Então, a gente também tem, entre outros, mas eu me lembro aqui tanto do TCM, que é muito interessante, né? Suplemento para vegano, algum? A gente vai entrar toda nessa individualização, tá? Tem proteína do arroz, tem proteína da ervilha na suplementação, tá? Tanto na manipulação quanto na indústria existe. Tem que ficar bem atento na quantidade de sódio
e reduzir o sódio no resto da alimentação, porque geralmente proteína do arroz e proteína da soja da ervilha, acabam sendo bastante alta em quantidade de soja. Tô trocando as palavras. Vamos então falar rapidamente da questão dos SARMs. Então vamos lá. O que acontece com os SARMs, né, Renan? Eles seguem proibidos e muita gente segue prescrevendo e comercializando, tá? O que acontece? A indústria em si tem licença para vender os SARMs para a farmácia. A farmácia tem uma proibição para vender os SARMs para o consumidor final. O médico não tem proibição de prescrever os SARMs. Não encaixa, né? Tá indo para onde essa bagunça? Certo? O que acontece nesse caso? Algumas farmácias entraram na justiça alegando tudo isso aqui que eu te falei, com advogados extremamente competentes e conseguiram liminar de venda, que pode cair a qualquer momento. Liminar é um negócio frágil. Porém, também existem farmácias que não têm a liminar e vendem, falando, se me denunciarem, eu paro. Uhum. E existem farmácias que não vendem. Algumas farmácias incineraram, acabaram com o seu estoque de SARMs quando começou essa proibição, tá? Então, gente, pode prescrever? Pode. Principalmente porque o médico tem como uma das suas... Vou usar um termo engraçado. Tem uma das licenças poéticas da vida médica, que você pode prescrever off-label, tá? Então, os SARMs não tem tanto estudos, foi por isso que está que tá sendo removido do mercado, por isso que existe essa incoerência, mas o médico pode sim prescrever, tá? Não está proibida a prescrição. Dizem que tem menos efeitos colaterais do que os hormônios em si. Eu, particularmente, tenho minha opinião, daí eu já alego como opinião, que nós temos esses hormônios circulando no nosso corpo. Eu acho mais interessante o uso de hormônio, socorro, estou usando palavras muito loucas aqui, tá? Bioidênticos. Usar realmente a estrutura que o nosso hormônio tem, a mesma estrutura hormonal, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos em aula, Renan. Eu acho que eu nem consigo mostrar aqui de como que se liga no receptor o hormônio bioidêntico, como que o SARM se liga, tá? Tem aqui esquemas, eu tô com a aula aberta aqui, visualmente. Isso aí com detalhes só vai ter lá dentro da mentoria, comunidade mesmo, porque aqui fica meio complicado de conseguir por mostrar exemplo, tudo, né? eu tô aqui com vou mostrar muito simples, não sei nem se vocês vão enxergar. Aqui, por exemplo, ó, nessa aula, tem a estrutura química da testosterona, aqui a estrutura química do ostarine e aqui a do ligandrol, tá? Então, eu tenho em aula mostrando várias coisas assim e trazendo sem... Na aula eu não tô gerando opinião, daí eu tô falando do que existe, do que a literatura fala. Aqui eu já tô te dando minha opinião. Eu acho muito inteligente e interessante continuar nos hormônios em si, tá? E olha só quem entrou aqui, ó, na live, a Alana, já mostra aqui, ó, a sua camiseta. Ó como eu tô, Alana! Tô vestida de Alana. Eu abri a live falando de você hoje, amiga. Falando que existe aula de cálculos farmacêuticos aplicados à prescrição com você lá dentro da nossa comunidade de mentoria. E expliquei um pouquinho que não adianta ter os melhores ingredientes se você não sabe o que fazer com ele, né? Então, falei que você é a nossa deusa da farmacotécnica, mulher. Bom, você quer pontuar mais algo ou eu posso fazer mais uma perguntinha? É isso, pode fazer. Tá,
algum ativo que talvez atrapalhe nesse processo de hipertrofia? Boa, excelente pergunta. Sim, tá? Lembra que a gente falou que no processo de hipertrofia, nessa microlesão controlada que a gente gera, a gente está fazendo inflamação? Uhum. Se eu acabar com toda inflamação a todo custo, eu vou ter menos hipertrofia. Existe um ativo que tem uma ação anti-inflamatória extremamente potente, que são os ativos que entregam Dimples, tetrassode, gliçosodin. Entregam superóxido dismutase para o nosso corpo, tá? Nesse caso, eu vejo algumas coisas assim. Como a superóxido dismutase tem alguns estudos com relação à celulite, Renan, que é difícil da gente controlar e é um estado inflamatório, né? A lipodistrofia ginoide, se você for estudar ela a fundo, você vai descobrir que é uma inflamação. O nome da celulite, lipodistrofia, né? Uhum. O que acontece? Se você começa a tomar esses produtos que são muito fortes como anti-inflamatório e também os anti-inflamatórios comuns aí, tipo ibuprofeno da vida, que você tem em casa para qualquer coisa, que não deveria tomar para qualquer coisa, mas toma, né? Uhum. Repete os nomes, diz a eficácia Alexandra. Tetrassode, SOD, SOD, é a sigla da superóxido dismutase. Gliçodin, Dimples. Gente, eu tô fazendo 3, tô mostrando 4. Hoje eu tô que tô, tá? 3. Esses 3 ativos, eles entregam a mesma coisa. SOD, tá? É muito forte a atividade anti-inflamatória. Aí começa a ver melhora na celulite, mas tá malhando. E não tá vendo aumento desse glúteo, por exemplo. Não tá vendo resultados que trazem essa hipertrofia. Aí você pausa esse tipo de ativo e aí vê o resultado, entendeu? Mas tem sim aplicabilidades muito interessantes para superóxido dismutase, tá? É assunto para outra hora. Não acho ruim e prescrevo muitas vezes sim a superóxido dismutase com estratégias. Agora, por exemplo, você pode tomar ômega 3, que também tem uma certa atividade anti-inflamatória sem detonar a tua hipertrofia, consumir cúrcuma, tá? Então existem anti-inflamatórios mais leves e anti-inflamatórios extremamente severos aí que vão acabar destruindo esse processo, tá? Então, acho interessante da gente trazer isso, porque às vezes você só vê o estudo, é bom para celulite, vou prescrever, mas você esquece que a próprio exercício físico, e a gente falou pouco aqui hoje da hidratação, do estilo de vida que o paciente vai adotar para esse exercício físico ser mais eficaz, a alimentação, já vai ajudar a reduzir essa celulite, não é mesmo? Uhum. É isso. A gente está quase, bom, a gente já está quase no finzinho, né, da live. Eu já vou dar os nossos recadinhos. Para quem estiver ao vivo e só para quem estiver ao vivo, se você está vendo gravado, isso não funciona. Para quem estiver ao vivo você quiser entrar para a lista de espera da comunidade, né, que nós estamos com as vagas fechadas por enquanto, mas vamos abrir em outubro. Se você quiser entrar para a lista de espera, você só digita aqui nos comentários a palavra lista. Só isso, lista. Aí você vai receber por direct um link para você conseguir se cadastrar na lista. E se você está vendo isso aqui gravado, você vai no link da bio do Instagram, né? E lá vai ter um link para você se cadastrar na lista também. A gente também criou um grupo no WhatsApp onde ninguém vai falar nada, só para aviso. Então, aviso de live, quando vão ter novas lives, quais serão os temas também dessas lives, e também se tiver algum resuminho, algum material que a gente promete em live, a gente vai mandar lá. Se você quiser entrar nesse grupo, repito, ninguém fala nada, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Só eu mando lá as informações das lives, você digita aqui também a palavra grupo.
e você vai também receber no seu direct o link com o grupo. E volto a dizer que esses links também estão na bio, caso você queira entrar no grupo, caso você queira entrar na lista de espera também, tá? Alguma coisa que a gente... Tinha mais perguntas que eu queria fazer aqui, mas... tá, rapidão. Quais são os erros que as pessoas cometem com relação à alimentação quando elas buscam hipertrofia? Qual é a sua visão sobre isso? Que eu até já falei um pouquinho, Renan. Para mim é quando a pessoa se apega a low carb e vira o carbofóbico, entendeu? Então a pessoa não tem nem pique de treinar, não tem nem gás de treinar, né? E vai fazer o tal do treino fofo, porque simplesmente ela não tá mais consumindo carboidrato, tá? Tem muita gente que tem medo do carboidrato, come uma cenoura e fala que já bateu o carboidrato do dia. Então, para mim, esse é o maior erro alimentar, né? É você não comer e achar que teu corpo vai dar conta. E também uma coisa para que os profissionais falem para os pacientes é que ele não que desincentivem os pacientes a ficarem subindo na balança o tempo inteiro, porque o peso ele é muito relativo. Então, às vezes, você pode estar lá com seu paciente, ele passa numa consulta, e daqui 2, 3 meses ele volta com você e fala assim, nossa, o meu peso está igual, eu queria ganhar, ou eu queria perder, mas a composição corporal ela mudou. Às vezes essa pessoa perdeu 3 quilos de gordura e ganhou 3 quilos de músculo. E aí você vê uma diferença no corpo. Então, é mais a questão claro, essa pessoa que busca mais essa parte estética, então é mais espelho e fita métrica do que efetivamente o peso, né? Porque muita gente hoje em dia acha que tem a ver só com o peso, mas não, é questão de composição corporal, né? E 1 quilo de músculo, pô, isso aqui, 1 quilo de gordura, pô, já é bem mais, tem bem mais volume. Então, lembre-se de antecipar o seu paciente a isso, ele não fica bitolado em ficar subindo na balança o tempo inteiro. Boa, é isso. Renan, eu tô bem satisfeita com o que a gente mostrou aqui pra galera sobre a questão da hipertrofia. Acho que uma das coisas que a gente mais tem feito nessas lives, né, gente? Lembrando que a live padrão é terça e quinta, live do meio-dia. De vez em quando, como na última terça-feira, eu tô em viagem para dar aula, para palestrar, e acaba que não é possível fazer. Por isso que é legal entrar no grupo. Digita grupo aí se você quer entrar no grupo para receber os comunicados de live, tá? Mas acho que uma das coisas que a gente mais está puxando aqui, dentro da questão do profissional da área clínica, a cada live que a gente faz aqui, a gente está mostrando um nicho para vocês. E aí você pode ver se bateu o teu coração, se você se apaixonou por isso, para você começar a a se posicionar como uma autoridade desse nicho, a produzir conteúdo, a estudar mais a fundo esse nicho, certo? E toda vez que eu falo uma palavra nova aqui, um nome que você não sabe o que é, você simplesmente vai estudar o que é esse nome. Coloca no teu Google, coloca no teu YouTube, busca cada nome que eu trouxer aqui. Porque assim é a melhor maneira de consumir o conteúdo gratuito de alguém. A gente está fazendo com muito carinho essas lives, mas depende de você para se aprofundar. Agora, se você quer receber como aprender mais sobre isso, de como tirar as suas dúvidas, como prescrever doses, como fazer anamnese, isso tudo, aí você coloca a palavra lista e vem pra gente na comunidade, que é onde a gente dá aula. Live é live, aula é aula, tá? Sobre tudo isso aqui que a gente tá falando. É isso, tô feliz. E estamos em processo final de enviar para produção as canecas dos alunos que entraram agora em agosto. Inclusive, mostra aí a canequinha que todos os alunos que entraram vão receber. Olha só que luxo de caneca e com o nome personalizado. Né? Então, lá vai ter o seu nominho também para você postar nos seus stories e marcar a gente. Logo menos ainda, porque assim, como são muitas canecas, vai demorar um tempinho ainda, mas já vamos mandar para a produção e todos os alunos vão receber em casa essa caneca. E spoiler, para a próxima turma também, todo mundo que entrar vai conseguir, vai receber essa caneca. Certo, gente? Beijos magistrais. Até terça que vem. Até.